Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Olá para você que me assiste. Você que é mulher, já se perguntou alguma vez na vida por que você nasceu mulher se aparentemente nascer homem é muito melhor? Veja bem que eu disse aparentemente. E outro assunto que eu vou abordar hoje é por que nascer homossexual? Você já se fez alguma vez na vida essas perguntas? Pois estes vão ser os meus assuntos de hoje. Pois se você quiser saber a visão espírita sobre esses dois assuntos, então é simples, não saia daí. E com esse preâmbulo, eu estou iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo, como sempre faço, aos nossos apoiadores culturais, que são eles, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, situada aqui em Santa Maria, na rua João Schwetz, número 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Dito isto, mas antes de iniciar propriamente dito o meu comentário de hoje, eu vou repetir o que eu já disse no início, como eu sempre faço, eu peço a você que se gosta do programa, que se inscreva no canal. E além de se inscrever, curta e compartilhe o nosso conteúdo, se você simpatiza com o programa, para que a gente possa levar o aspecto doutrinário do Espiritismo, os preceitos e também a lógica espírita para muito mais pessoas. E também, logicamente, não esqueça de ativar o sininho que aparece aí no rodapé da sua tela, para você receber vídeo novo assim que sair um. Bem, dito isto, então vamos ao meu primeiro assunto. O meu primeiro assunto de hoje, que é por que nascer mulher? Eu não sei se você sabe, mas o objetivo da vida, também lhe pergunto, alguma vez você já se perguntou qual o objetivo da minha vida? Qual o objetivo da minha encarnação? De forma macro, de forma geral, digamos assim, a encarnação é para a gente aprender nesta gigantesca escola de almas chamada planeta Terra. Visando o que nós estamos aqui? Visando sempre, absolutamente sempre, o progresso do espírito. Além também, é lógico, resgatar equívocos e erros de vidas anteriores. Mas o que estamos vivendo aqui nesta vida é fruto de um planejamento reencarnatório muito bem estudado. Eu diria até muito minuciosamente elaborado pela espiritualidade superior, ou seja, elaborado pelos prepostos de Deus para cada um de nós. Talvez até, e diga-se de passagem, é um direito seu, talvez até você não concorde, mas fruto desse
planejamento reencarnatório, nós renascemos no meio e com as pessoas mais adequadas para o nosso crescimento, com as pessoas mais adequadas para o nosso aprendizado e, por via de consequência, para a nossa evolução. Não no aspecto somente material, claro que não, mas a nossa evolução em todos os quesitos, tanto intelectual e como moral, enquanto o que nós somos, enquanto espíritos imortais, que somos todos nós. Você aí que está me assistindo e eu aqui que estou falando para você. O espírito, gente, o espírito pode renascer, o espírito pode reencarnar, tanto como homem como mulher. Podemos também reencarnar brancos, negros, amarelos, tanto quanto em qualquer classe social podemos reencarnar, porque todas essas experiências que nós vivenciamos aqui na carne, aqui enquanto seres reencarnados, enquanto seres materiais, enquanto seres na carne, são experiências necessárias para a evolução do espírito, na medida em que não há como uma outra maneira de desenvolver determinados sentimentos sem vivenciar os desafios e alegrias que a passagem por cada um desses papéis, proporciona. Ou seja, nascemos em corpos femininos ou masculinos. Na família, nascemos no país, enfim, nascemos no ambiente em que nascemos de acordo com a necessidade da experiência que precisamos vivenciar a cada vida, que precisamos vivenciar a cada encarnação. E o que significa isso? Significa que somos, quando eu digo somos, é porque somos todos nós, sem distinção absolutamente nenhum, somos iguais. Somos espíritos e o corpo é apenas uma roupagem temporária do espírito. Claro que não resta dúvida que reencarnar em uma experiência feminina, reencarnar como mulher, é uma desafiadora oportunidade a ser enfrentada pelo espírito. Talvez até muito mais do que reencarnar como homem. Dada essa sociedade machista, que não é hoje, a sociedade machista vem desde que o mundo é mundo. E é, entre outras coisas, nascer mulher, uma oportunidade para o espírito adquirir sentimentos que possam ter lhe faltado em vidas anteriores. Como, por exemplo, pode ter lhe faltado em vidas anteriores ternura, sensibilidade, docilidade. Por que não? E tudo isso por uma razão muito simples, ou seja, a de que o objetivo de cada encarnação é incorporarmos a nossa bagagem espiritual de conhecimento e experiências materiais à natureza, as dificuldades e as características tanto masculinas quanto femininas, com pesos iguais e perfeitamente equilibradas. Claro que no contexto, agora vou entrar num outro contexto, no contexto religioso oriental, principalmente, a mulher, nascer mulher, é muito mais difícil do que nascer homem.
Lá, em alguns países, lá no Oriente Médio, as mulheres não podem comparecer aos templos religiosos, acredite você ou não, e nem sequer participar em rituais religiosos, limitando a sua vida apenas aos afazeres domésticos. E o mais incrível, não sendo permitido também ter direito a exercer nenhuma atividade religiosa. E mais, pasmem, nem mesmo ter direito ao estudo religioso. Esses impedimentos que nós aqui do mundo ocidental consideramos absurdos com relação à mulher, acredite você ou não, tem origem aonde? Tem origem nas religiões. Sim, nas religiões que seguem, algumas delas, não claro, não todas, claro, que seguem os seus livros sagrados ao pé da letra. Aliás, aqui no Ocidente também tem correntes religiosas que seguem a Bíblia ao pé da letra. Já o Espiritismo não faz absolutamente nenhuma distinção de gênero, porque considera que tanto homens como mulheres possuem a mesma natureza espiritual e, portanto, devem ser tratados de forma igualitária. Jesus, quando falava para as pessoas, em nenhum momento ele não falava de um jeito para os homens e de uma outra forma para as mulheres. Gente, o espírito que habita um corpo de um homem, de um ser masculino, não é um espírito masculino, e sim está apenas temporariamente vestindo, digamos assim, naquela encarnação, um corpo masculino. Ponto. Da mesma forma a mulher. Os corpos são temporários. A vida é como é que eu vou trazer um exemplo aqui? A vida é como, digamos, um teatro em que o artista ou a artista trocam de personagens, sendo ora fazendo um papel como homem, ora fazendo um papel como mulher. Pois assim é na vida, também em que ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher. Essa troca de papéis, digamos assim, faz parte do aprendizado do espírito. Porque, como espírito, ele precisa progredir em tudo, em todos os aspectos. Portanto, cada sexo, cada posição social vai lhe oferecer, com certeza absoluta, muitas provações, muitos deveres especiais e oportunidades diferentes de aprendizado, seja homem ou seja mulher. Se o espírito fosse sempre do século masculino, por exemplo, claro que ele iria somente saber as coisas, os hábitos, as posturas, enfim, conheceria somente o que sabem os homens. Da mesma forma, gente, a mulher. Outra coisa, segundo a lei de causa e efeito, a lei que o Espiritismo bate muito, mostra a racionalidade dessa lei, quem pratica conscientemente ou inconscientemente, vejam bem, conscientemente ou mesmo inconscientemente, a cultura da opressão ou a não valorização do papel feminino na sociedade, aqui nessa sociedade terrena,
estará sujeito a vivenciar em futuras encarnações e em si próprio o resultado dos seus atos difamatórios insuflados contra alguém. Isso é bom esclarecer desde já que não significa nem resgate e nem castigo, mas simplesmente efeito de uma cultura que todos nós, repito, todos nós, de alguma forma, ajudamos a criar, o que atesta, infelizmente, que o nosso estágio evolutivo ainda está muito, muito, muito precário e atrasado. As encarnações são necessárias, como eu já disse, para a evolução espiritual, independentemente se no corpo de um homem ou de uma mulher, pois somos, em essência, a nossa essência, somos espíritos e, como tal, através das encarnações, ora nascendo homem ou ora nascendo mulher, é assim que nós aprendemos, é assim que nós evoluímos. Aliás, sobre nascer, sobre reencarnar homem ou reencarnar mulher, para que isso aconteça, ou seja, para que o espírito nasça aqui neste mundo material, neste mundo, nesta escola e também neste hospital de almas, o espírito precisa comprimir-se, digamos assim, na falta de um melhor termo, sujeitar-se, acomodar-se ao condicionamento do organismo físico, seja o espírito masculino ou feminino, com o qual viverá aqui a sua vida de encarnado. E para que isso aconteça, o espírito, digamos, condiciona-se aos tipos de reações e respostas qualificadas da feminilidade ou da masculinidade, conforme a sua programação em atenção a quê? Ao seu planejamento reencarnatório. Ok, nascer homem, nascer mulher, viver como homem, viver como mulher, ter atitudes como homem, ter atitudes como mulher, ok, tudo bem. Mas e a homossexualidade, como é que ela é explicada pelo Espiritismo? Tem espírito que vem para ser homossexual, ou seja, na sua programação reencarnatória está previsto isso? E a resposta é sim e não. Ou seja, depende. Por exemplo, o espírito que nas últimas encarnações tenha nascido em corpos masculinos, por exemplo, e que na presente encarnação tenha que se manifestar através de um corpo feminino, ou seja, nascer mulher. Para que isso aconteça, ele sofre um processo de condicionamento gradativo de adaptação lenta, desde o momento da fecundação até os primeiros anos de vida, para ser e comportar-se com os hábitos característicos da feminilidade. A mesma coisa acontece com o espírito no sentido contrário, ou seja, a sua programação reencarnatória prevê habitar um corpo masculino, também com as características e os hábitos masculinos, mas pelos mesmos motivos, o espírito desenvolve ao longo da vida um comportamento mais próprio da feminilidade. Agora, uma coisa importante, nem sempre ele consegue assumir na nova encarnação a nova identidade, assimilar os novos hábitos,
os novos comportamentos, a nova postura, enfim, por completo do gênero, seja ele tanto feminino como masculino, programado para esta encarnação. E em não conseguindo, surge o que a sociedade chama de homossexualismo. Essas características invertidas, digamos assim, aliás, ela é muito importante frisar o seguinte: não depende da sua vontade voluntária, não depende da sua opção em ter hábitos e desejos contrários à sua imagem corporal. Claro que não, porque isso não depende de querer, e sim de ser. Quem encarna com essas características, aliás, é muito importante frisar, não encarna por castigo divino. Claro que não. Outra coisa importante, o Espiritismo encara a homossexualidade como uma condição da alma, não como um erro, um pecado merecedor de punição, até porque Deus não pune absolutamente ninguém. Pelo contrário, o Espiritismo prega o respeito e a compreensão por esses irmãos e irmãs, pela simples razão que a doutrina espírita entende que as experiências reencarnatórias, todas elas podem levar, por vários motivos, a diferentes afinidades e tendências, inclusive a homossexualidade, que também faz parte do processo evolutivo do espírito. Infelizmente, passados muitos e muitos séculos, a partir da vinda do Mestre Jesus, nos trazer os caminhos da evolução espiritual. Caminhamos, isto sim, e muito rapidamente, no aspecto material e muito lentamente no aspecto moral e no aspecto espiritual. A prova disso é que já fomos à Lua, já conseguimos nos comunicar de forma instantânea, independentemente da distância. Já estamos entrando na era da inteligência artificial, mas ainda não conseguimos, digamos, extirpar, não conseguimos arrancar de nós próprios, porque é para isso que estamos aqui, não conseguimos arrancar de nós próprios os nossos maiores inimigos, que nos acompanham por muitas e muitas encarnações, que são, entre outros, o orgulho, a intolerância, a mágoa, o egoísmo, a ansiedade, o medo, a insegurança e tantas outras doenças que são do espírito, das quais somos, todos nós portadores. Ou seja, conquistamos muitas coisas relativas à vida moderna, à vida material. E isso é uma coisa que ninguém pode negar, muitos progressos. E isso é muito bom, com certeza, porém, infelizmente, não conseguimos conquistar ainda a nós próprios. Por isso eu pergunto, para encerrar, você tem trabalhado independentemente de ser homem ou mulher? Você tem trabalhado para melhorar o seu interior, o seu lado emocional, o seu lado espiritual, como espírito que você é? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.